Salve, salve, galerinha! Muito bom dia para você. Bom dia para quem, na verdade, né? Depois de uma derrota humilhante, o Fortaleza volta para a capital em voo fretado. Ontem o clube teve a oportunidade de garantir, quem sabe, já uma classificação para a próxima fase. Bom, não aconteceu. Muito pelo contrário, Fortaleza não só perdeu para a equipe do Nacional Potosí, como levou uma sonora goleadinha para ficar ligado. E bom, vamos falar sobre isso depois da vinheta. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer coisa, pedir o seu like aqui embaixo é muito importante. Vocês sabem que para o crescimento do canal, para o engajamento, é muito importante que você deixe o seu like. Se inscreva também se não for inscrito e participe também do sorteio da camisa oficial. A cada 5 contos que você mandar, você vai estar participando uma vez. Rapidinho, pausa o vídeo. Mandou? Pronto. Conto com vocês. Vamos falar sobre isso, né? Fortaleza que foi até a altitude de 4.000 metros, né? O estádio que tem simplesmente quase 4.000 metros, né? É o terceiro com a maior altitude. O Fortaleza sofreu e sofreu valendo, né, nessa partida que poderia aí ter significado uma classificação, pelo menos para os playoffs, já que o Boca Juniors venceu a sua partida. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. E o Fortaleza foi com esse time, essa escalação. Aí tá um 4-4-2. Mas na verdade era um 3-5-2, com o João Ricardo no gol, o trio de zaga com Brits, Pedro Augusto e Tite, Pikachu e Bruno Pacheco de alas, o trio do meio-campo com Zé Wellison, Matheus Rossetto e a estreia de Emanuel Martinez e o ataque com Lucero e Manuel Machuca. Galera, é bem difícil falar do que foi o jogo, porque a grande verdade é que o Fortaleza sofreu demais pela diferença na altitude. O planejamento de gestão para poder chegar até lá foi feito de um formato para que o time sentisse ainda menos. Existem estudos, né, que quanto mais na hora do jogo você chegue, menos você vai sentir o impacto da questão da falta de oxigênio. Mas mesmo assim, mesmo com esse esforço e investimento, os jogadores ainda sentiram bastante. Deu para ver essa diferença. Os primeiros minutos de jogo, o Fortaleza não conseguia sair do seu campo de defesa, errando muitos passes, né? A gente via que até o passe de 2 metros que nem aparentava estar sendo feito com tanta força, mas a bola pegava uma velocidade absurda. O Nacional Potosí não tem nada a ver com isso, soube aproveitar suas oportunidades, fez chute de fora da área, fez uma vitória para eles muito tranquila. Fortaleza até chega a empatar, né? Eles conseguiram abrir o placar muito cedo, Fortaleza chega a empatar. E a grande verdade é que a minha chateação, na verdade, com esse jogo, né? Vou voltar até aqui para a escalação. Eu até achei uma boa escalação, certo? Você tinha alguns jogadores que não fizeram a partida contra o Corinthians no último sábado, outros que entraram no decorrer do jogo, que foi o caso do Machuca e do Lucero, isso, o jogo contra o Corinthians. Tivemos a estreia aí do Emanuel Martinez, Pedro Augusto aí fazendo um zagueiro improvisado, e a gente leva em consideração a falta que faz o Kusevich e o Cardona. O próprio Pedro Augusto, inclusive, vinha mostrando uma evolução, sendo útil, né, nesses últimos jogos, mas fez um jogo muito ruim. Eu acho que o meu destaque para essa partida é o seguinte: nem só na altitude se coloca culpa, certo? É óbvio que qualquer análise que a gente faça sobre esse jogo, seja um analista, ou seja qualquer torcedor que tenha assistido a partida, notou realmente que para o Fortaleza foi muito mais difícil. É tanto que no fim do jogo, o Fortaleza praticamente nem viu a cor da bola, estava no total estado de uma mão no soro, a outra na vela, porque o ar se acabou, né? Se acabou. O Fortaleza não conseguia mais trocar passes. Foi um domínio total da equipe do Nacional Potosí, mas a minha chateação com esse jogo foi a questão defensiva de sistema mesmo. O Nacional Potosí fez o seu segundo gol ainda no primeiro tempo, né, ampliando o momento que o Fortaleza tinha conseguido o empate numa jogada ali do Lucero, que fez um belo gol, inclusive, mas já tinha havido outras oportunidades onde os jogadores do Nacional Potosí estiveram dentro da área em condições de finalização sozinhos.
Então acontece que o Fortaleza realmente tomou um vario de bola. Foi uma partida muito ruim do Fortaleza, onde a gente pode sim citar a altitude, que é algo extremamente relevante para esse debate, e é muito injusto dizer que não, certo? Porque é relevante. É muito alto, falta oxigênio, cansa pra caramba, ninguém tá acostumado, a velocidade da bola é diferente, tudo isso influencia. Mas não dá também pra gente falar desse fator e esquecer que o Fortaleza, no que ele podia fazer, ele falhou demais. A questão defensiva do jogo, que eu destaco, né, teve até um erro crasso ali do Pedro Augusto de marcação no segundo gol do Nacional Potosí, mas não foi a única coisa que aconteceu. Em termos de sistema mesmo, o Fortaleza ficou muito exposto, ficou espaçado, jogadores finalizando sozinhos de dentro da área, e a gente fica nessa situação de, poxa vida, estava faltando fôlego, mas desde o início de jogo o Fortaleza já estava errando situações onde claramente ele iria ali estar brincando com o perigo. Por mais que o Nacional Potosí seja um time extremamente limitado, e é um time extremamente limitado, tomou 5 gols do Fortaleza aqui no Castelão, o Fortaleza não fez nem força para ganhar deles, mas é um time que sabe muito bem explorar e usar a seu favor algo que influencia diretamente no jogo, que é a altitude. Então faltou para o Fortaleza, na minha concepção, essa inteligência de dosar a intensidade e de realmente, de fato, concentrar para fechar esses espaços que claramente o Nacional Potosí iria usar de arma, de ferramenta para finalizar de fora da área, por exemplo, como aconteceu diversas vezes, inclusive no segundo tempo, um golaço, né, que foi o 3-1, um chute de fora da área, a bola vai caindo rapidamente. Eu não gostei não do Fortaleza nessa partida. Nossa primeira experiência em altitude foi lamentável. Eu acho que sim, nós tínhamos time para competir, falei que estava confiante, mas na prática o Fortaleza ele foi mal demais. Na verdade, falar que ele foi mal é até redundante e básico, né? Fortaleza foi péssimo, foi horrível, uma vitória, uma vitória não, uma derrota humilhante, né? Um placar de 4-1. Nem temos muitas derrotas na Copa Sul-Americana, a gente lembra de poucas, né? Fortaleza perdeu para o Independente, acho que para o Estudiantes de Mérida ano passado e agora para o Nacional Potosí, que até na final que perdeu o título, mas não perdeu no tempo normal de jogo nem na prorrogação. Mas enfim, né? Fortaleza nesses anos de Copas internacionais, dá essa raivinha, né? Ano passado foi o Estudiantes de Mérida, esse ano foi o Nacional Potosí. E como fica a questão da tabela? A gente se colocou aí numa situação muito complicada. Inclusive, eu vou puxar a tabela aqui do perfil da própria Copa Sul-Americana. Eu acho que vai ficar até visualmente mais bonito aqui para vocês. Mas a grande verdade é que o jogo contra, assim, o Boca ganhou, né? O Boca ganhou da equipe do Esportivo Trinidense. O Esportivo Trinidense jogou em casa e o Boca acabou ganhando a partida. O Boca ganhando, né, essa partida como aconteceu, daria para o Fortaleza, caso tivesse vencido, obviamente, a situação de estar classificado pelo menos, certo? Para os playoffs. Pelo menos. Coisa que não aconteceu, certo? Coisa que não aconteceu porque o Fortaleza perdeu o seu jogo. Tá aqui, ó. Pronto. Essa é a tabelinha da arte feita aí pela Copa Sul-Americana com o destaque do Boca que venceu no final do jogo. E agora são 2 pontos de diferença entre Fortaleza e Boca Juniors, que traz para esse jogo da Bomboneira, que é a próxima partida da Sula, que é na semana que vem, esse ar de dramaticidade e de jogo decisivo. Eu confio no Fortaleza porque o Fortaleza é um time competitivo e perder essa partida para o Nacional Potosí foi muito ruim em termos de tabela, porque o Boca encostou, mas a forma que o Fortaleza perdeu é o que irrita mais. Agora, bota na cabeça no lugar. Pensando de forma racional, é papo de virar a chave, certo? Conversar, porque os erros defensivos realmente precisa alguma coisa ser tá ligadinho, né? Ó, pelo amor de Deus, isso aqui não se faz, né? E o Fortaleza ele vai realmente para a Bomboneira para buscar o que seria uma classificação histórica, tá? Um empate já traria para o Fortaleza a situação de no último jogo que vai ser aqui, tá? Contra o Trinidense buscar fazer uma vitória e aí se classificar em primeiro, né? Só dependendo de si mesmo. Mas o Boca, claro, vai jogar a vida nessa partida na Bomboneira e, véi, vai ser difícil, tá? Muito difícil, complicado, daquelas partidas realmente que pode se fazer história, mas pode também
imaginar que fica um cenário muito complicado se perde para o Boca, que é, claro, o favorito, dentro dos seus domínios. Quero que você fale aqui para mim nos comentários o que você achou do jogo. Para você, qual foi a pior coisa que aconteceu na partida de ontem? Não esquece do seu like. Tamo junto demais. Participe do sorteio da rifa para ajudar nos custos do canal, para esse conteúdo que vão ser vários lá na Bomboneira, na Argentina, né, sobre esse jogo. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e tchau.